Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Meus irmãos, vamos nos reunir hoje mais uma vez através dessas ferramentas que o Senhor nos concedeu. Vivemos momentos de aflições, mas mesmo assim, como diz a palavra de Deus lá no Salmo 123, no versículo 6, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Apesar dos momentos difíceis, momento de aflição, muita gente nervosa, muita gente com medo, mas Deus tem preparado muita coisa para nós. Deus tem nos proporcionado essas ferramentas que nos permitem que mesmo distantes possamos nos comunicar, possamos nos ver, possamos orar juntos. Irmãos, nesse momento agora, vamos ouvir um hino. Que nós possamos adorar a esse Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E
Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos, ó Deus, porque apesar, Pai querido, de todos os momentos difíceis que o nosso mundo está enfrentando, Pai querido, nós temos a certeza, Pai, que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está trabalhando a nosso favor, ó Deus. Obrigado, Pai querido, pelos momentos de angústia que passamos, pois entendemos, ó Deus, que através do sofrimento, através dos momentos difíceis, Pai querido, através dos momentos mais dolorosos da nossa vida, nós conseguimos chegar, nos aproximar de Ti, ó Deus. Obrigado, Pai querido, pela paciência, pela compreensão, Pai, que o Senhor nos dá. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a cada dia, a cada momento, Pai querido, sabedoria, entendimento, para entendermos, Pai querido, a Tua grande, poderosa mão sobre nós, diante dos momentos que nos acontecem. Senhor Jesus, nós somos pessoas guerreiras, Pai querido, Teu povo, Pai querido, são pessoas guerreiras, Pai. Teu povo, Pai querido, é destemido, Pai querido, mas mesmo assim, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti, ó Deus, por misericórdia e Te dizendo, Pai querido, que venha, estamos declarando, Pai querido, aqui nesse momento, mesmo sabendo que somos destemidos, somos corajosos, somos guerreiros, mas queremos convidar, Pai querido, que o Senhor faça parte de nossas vidas e declarar, Pai, diante de Ti, que nós dependemos totalmente de Ti. Sem Tu do nosso lado, ó Deus, sem a Tua fortaleza, sem a Tua misericórdia conosco, nossa força, nossa coragem não serve de nada, Pai querido. Nós Te pedimos, ó Deus, que continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, agora vamos fazer a nossa leitura bíblica, que encontra-se no livro de Isaías. Isaías 53, os versos 3 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado, embora ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Irmãos, essa leitura foi escolhida porque, como nós estamos em culto de oração, fazendo nossas orações, clamando a Deus por misericórdia, entendo eu que através dessa leitura nos fala do amor que Deus tem para conosco e nos diz, lá no versículo, entre os versículos 4 e 6, quando Isaías descreve o Messias, ele diz que Jesus, ele entende nossa aflição. Isaías descreve o Messias que viria a sofrer em nosso favor. Jesus Cristo cumpriu a profecia de Isaías. Ele veio não porque alguns de nós precisavam ser salvos do pecado, mas porque todos nós nos desviamos do caminho de Deus e precisamos de salvação. Jesus sofreu a punição pelos pecados que cometemos, e ele pode entender completamente como é sofrer a dor que sofremos. Podemos confessar com nossa língua e nossos sentimentos de ódio, vergonha e tristeza a Jesus. Ele terá compaixão.
barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Agora chegou o momento de falarmos um pouco sobre missões. Falar de missões é entender que nós, como crentes, todo crente na realidade é chamado a ser missionário, porque o que vem a ser fazer missões, o que vem quando nós escutamos a palavra, quando nós escutamos os pregadores falarem em fazer missões, em ser missionário, o que é que nós entendemos? Fazer missões é falar de Deus, é tornar grande, cada vez maior o nome do Senhor Jesus Cristo. É fazer com que as pessoas compreendam, conheçam o nosso Deus. E isso nada mais é do que falar de Jesus. Fazer missões nós podemos ser missionários na nossa casa, no nosso trabalho, na escola onde nós convivemos quase diariamente, na faculdade, no nosso bairro, na rua onde moramos, pois tudo isso, todos esses momentos, nos dá a possibilidade de falar de Jesus Cristo. Isso é fazer missões, é tornar grande o nome do Senhor Jesus. Mas também existe aquelas pessoas, aqueles missionários que se dedicam de forma mais específica e vão para o campo, vão para outras cidades, alguns até para outros países. E para esses missionários de forma específica, para essas pessoas em especial, nós devemos orar, estar sempre orando por eles. Nós precisamos contribuir financeiramente. São basicamente para fazer. E a terceira seria ir ao campo. Quando nós não pudermos ir ao campo, nós, já falei, nós fazemos missões na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, porque fazer missão é simplesmente falar de Jesus, é tornar grande o nome do Senhor Jesus. Amém? Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida.
Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Meus irmãos, agora chegou o momento em que o nosso Deus vai falar conosco através da mensagem que o pastor Moab vai trazer para nós. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao culto de oração da Igreja Batista Betel. Que Deus te abençoe. Você betelino, você não betelino. E nesse momento, onde nós, por esse canal, ainda virtualmente, estamos reunidos para orar, cantar, colocar os nossos agradecimentos e os nossos pedidos também diante do Senhor. Estamos aí chegando já perto do final de outubro, novembro, penúltimo mês do ano, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos continuar orando, crendo e com esperança no coração de que dias melhores virão, pedindo a Deus que guarde o seu povo, sua igreja. Vamos orar então, antes de nessa noite pensarmos na palavra do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido e Deus amado, muito obrigado por mais um dia, por esse dia que o Senhor permite estarmos aqui cultuando ao Senhor, nós pecadores. Perdoa os nossos pecados. Senhor, olha o coração do teu povo, o pedido, o agradecimento do teu povo. E nesta noite, por tua misericórdia, chegue e consola esse coração aflito. Traz direção a esta pessoa e família que precisa de uma resposta. Abre aquela porta que só o Senhor pode abrir, ou fecha aquela porta conforme sua vontade. Olha para os enfermos, para as viúvas, pelos órfãos. Oramos pelos pobres. Oramos para que o Senhor levante o abatido. Oramos para que o Senhor traga de volta o que se perdeu e salve o pecador que ainda não olhou para a cruz. Pai querido, fala conosco pela Tua palavra nessa noite. Oramos e te suplicamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Diga amém, louvado seja Deus. Meus amados, eu terminei uma série de mensagens no capítulo 1 da Epístola a Tiago e você pode voltar lá, falamos sobre lutas, provações e muito bom, 6 mensagens ali naquele capítulo. E eu quero hoje pregar no livro de Salmo. Queria que você abrisse Salmo, capítulo 20 do livro de Salmo. Capítulo 20, livro de Salmo. Abra a sua Bíblia, peça a Deus que fale ao seu coração. Se concentre porque Deus quer falar com você. Este livro, deixa eu colocar aqui algumas coisas. É um livro poético. É óbvio que a poesia hebraica não está sujeita a nosso tipo de poesia, onde há muitas rimas. Não, a poesia hebraica ela é diferente, mas ela é muito profunda, porque o livro de Salmo expressa e revela as agonias, aflições, alegrias, tribulações da alma e da natureza humana.
como talvez nenhum outro livro da Bíblia, este livro retrata todas as situações que o ser humano pode viver. Um livro de sentimentos abertos e expostos, como Davi quando confessa seu pecado, quando muitos oram e pedem a Deus socorro na aflição. É um livro que é de se apaixonar, é a palavra de Deus, mas traz e nos ensina sobre sabedoria, sobre a história de Israel, né? Dos grandes reis, de Moisés, de Corá, dos filhos de Asaf. É abençoador demais. Então nós veremos hoje um pedacinho da história no Salmo 20. É uma oração, uma intercessão sobre e pelo rei e general, não é? Isso é muito importante entender. Esse salmo retrata, Salmo 20, a intercessão. O foco é o rei e o general, né? Rei e general, e os seus súditos que estão ali intercedendo e buscando a Deus pela vida, pela batalha, pela guerra que aquele rei general estava passando. Então nós temos muito a aprender e vamos pedir a Deus que nos fale. Vamos ler então o texto, Salmo capítulo 20, a partir do verso 21. Ele diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Verso 2: do seu santuário te envie socorro, e de Sião te sustente. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória, em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá dos seus santos céus, e com a sua vitoriosa força de sua destra. Verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações nessa noite. Meus amados, como falei, este salmo é um salmo de intercessão, é um salmo que o foco é o rei e que o povo intercede pelo rei general, porque Davi foi um grande rei e um rei de grandes batalhas. O reinado de Davi trouxe paz como em nenhum outro reinado sobre todo Israel. Davi conseguiu ou fazer acordos ou vencer através das batalhas e trazer paz a Israel. É possível também que neste salmo temos a figura ali da arca que Davi tira dos filisteus e traz à casa do Senhor novamente, não é? Então as batalhas de Davi foram muito sangrentas. Esse é um dos motivos pelos quais o Senhor não permitiu Davi, seu servo, que pensou, idealizou, juntou recursos, doou dos seus tesouros particulares e planejou, porque dizia: eu habito em palácios, tenho casas, e o Senhor, a arca, né, que era a presença de Deus, vivia em tabernáculos, em tendas. Davi foi aquele que idealizou o templo, não o construiu, porque suas mãos eram sujas de sangue, no sentido de ser um rei que foi a muitas batalhas, e Deus assim então não permitiu, deixando para o seu filho Salomão esta responsabilidade, mas que nasceu no coração do rei Davi. Então o povo aqui, por causa deste rei e general que vivia para trazer paz e lutar para que se cumprisse sobre Israel e, por consequência, os inimigos fossem derrotados, Davi vivia nas guerras. Então o povo saía para a intercessão pelo seu rei. E temos grandes lições então a aprender neste salmo. E a primeira delas, aí no verso 21, no verso 1, eu gostaria de que você pensasse comigo a necessidade da intercessão. O que é interceder? Interceder é um tipo de oração, mas é uma oração onde eu, pelo fato de uma situação minha ou de alguém, eu vou a Deus,
sempre a Deus. Eu vou a Deus interceder por aquela pessoa. Meus amados, o salmista aqui e o rei e o general Davi precisava das orações, das intercessões do seu povo. E assim também nós precisamos da oração, da súplica e da intercessão uns dos outros. A igreja é isso. Nós não estamos mais pegando espadas, não estamos mais em busca de destruir o inimigo no sentido desta guerra ser contra o próprio ser humano, não. Mas o apóstolo Paulo em Efésios diz que nós estamos de uma guerra e que esta guerra não é contra carne nem sangue, mas ele fala das regiões celestes. Ainda existe uma batalha, e esta batalha se trava na mente e desce muitas vezes para o coração, uma avalanche de ações do inimigo contra a vida, contra a família, contra a igreja, trazendo o espírito, o príncipe desse mundo, o espírito que operava nos filhos da desobediência, de como nós andávamos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em uma das suas cartas, e é disto que estamos falando, e por isso precisamos da intercessão. Desde o momento que saímos de casa, precisamos da intercessão muitas vezes porque passamos pelos vales da sombra da morte. E a primeira coisa aqui que eu queria ressaltar e que aprendemos aqui neste salmo é a importância de interceder. Eu peço a você, louvo a Deus pela irmã Edileuza, pelas irmãs, pelas salas de oração. Gostaria que mais pessoas abrissem, independente de quantos vão participar, mas que houvesse a iniciativa, porque nós precisamos orar, nós precisamos interceder. As batalhas não são ganhas em tribunais, não. A igreja do Senhor, pelo contrário, não vai a tribunais. A igreja do Senhor vai aos pés do Criador, vai de joelhos aos pés do Senhor para orar e interceder. Por causa das batalhas, este rei enfrentava grandes batalhas, de inimigos às vezes mais fortes, mais preparados do ponto de vista bélico, mas o que pode vencer o grande general, o nosso general é Cristo, o Senhor dos exércitos. Quando a igreja ora, o mundo espiritual se move. Quer a prova disso? Daniel capítulo 9, capítulo 10, aquele caso que Daniel se põe a orar. Então o anjo vem e diz: Daniel, desde que se colocastes à disposição diante do Senhor orar, as tuas orações foram ouvidas, mas demorei, porque o príncipe da Pérsia, havia uma batalha, uma guerra espiritual, o inimigo querendo cumprir seus desígnios, mas Deus, porque o seu servo orava, Deus mandou os seus anjos, que estão a serviço da igreja, e que foram criados para glorificar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você entende a importância da intercessão? Nesse salmo nós aprendemos que todos precisamos, no caso aqui o rei precisava de intercessão, e o povo estava orando, intercedendo, suplicando a Deus: põe tua mão, vem com tua grandeza, Senhor. E nós conhecemos histórias como lá em 1 Crônicas, o rei Josafá, de forma gloriosa, quando eles buscam a Deus, não levantam uma espada, O inimigo era muito maior, mas o povo clamou ao Senhor. E você, como quer vencer a sua guerra? Como acha que pode vencer aquela situação? Como você pensa que a igreja irá vencer os grandes desafios que estão aqui na mente, muitas vezes colocados e lançados como coisas boas, mas que são enganos? Como vencer aquelas lutas que realmente se fala: meu Deus, se levantou tudo e todos contra mim, que batalha é essa? Nós ainda batalhamos, se bem que essa batalha não é corporal, precisamos da intercessão. E o desafio é você suplantar a fraqueza da tua carne e ir orar, e se ajoelhar, ou de pé, buscar a Deus, interceder pela igreja, pelo seu amigo, pelo pastor, pelo irmão, pela família, e pedir ao Senhor que estenda a sua mão de misericórdia e de poder e haja, porque ninguém resiste ao poder da oração, segundo o decreto de Deus, quando Ele determina, quando a igreja ora. Amém? Então aprendemos aqui, logo de saída, no verso 1, que a oração, a intercessão é imprescindível para a vida da igreja, daqueles que buscam a Deus. Eu queria lembrar lá Atos capítulo 12, quando Pedro é preso, a igreja em casa começa a orar. Queridos,
A Bíblia diz que o anjo foi lá, Pedro foi solto. Quando Pedro chega, nem eles acreditavam, não é? Leia depois lá, eles ficaram, a menina diz, eles falaram, não, mas não é Pedro, é o Espírito de Pedro. A igreja orando, mesmo que você ache que não esteja acontecendo, irá acontecer, porque a oração da igreja, a intercessão da igreja vence as batalhas da vida. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que de fato nós temos batalhas e lutas. Eu queria mais uma vez lembrar lá João 16:33, né? O Senhor fala, vocês terão aflição no mundo, mas tem de bom ânimo. E o que nós precisamos numa guerra, numa batalha? Ânimo. E é o que muitas vezes falta na vida e no coração das pessoas. Mas esse ânimo também, ele vai ressurgir, ele vai renascer através dessa busca a Deus, dessa intercessão, desse momento que eu me disponho diante do Senhor. Então, não é a questão de eu quero apenas momentos de paz. Isso seria quase que impossível no mundo caído. No mundo tereis aflições, mas o Senhor, assim como falou a Josué, não é? Dado a morte de Moisés, ele tem de bom ânimo, não é? Tem de bom ânimo, não pasme, não te espantes. Muitas vezes é a nossa carne, essa desmotivação, é o inimigo agindo através da carne para te impedir, para dizer que isso não é de Deus, ou um crente não deveria passar. Não, isso não é bíblico, de fato, não passar por lutas, mas entrando nas lutas, Deus trará a sua graça, a sua misericórdia, a sua provisão. Então as lutas são inerentes e nós percebemos aqui que desde sempre as lutas existem. Então não reclame exatamente das lutas, mas peça a Deus ânimo, peça a Deus força e peça a Deus coragem para encará-las e vencê-las pelo ponto 1, que é a intercessão. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A palavra final é: eu venci o mundo. Deus venceu e nós temos a vitória daquele que venceu. Por isso somos chamados de povo mais que vencedor, porque a vitória não é nossa, nós temos a vitória daquele que venceu. Quem venceu todas as coisas? Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A terceira situação aqui vai do verso 4 ao verso 5, né? Deus deseja sim que os nossos planos sejam realizados. Entretanto, veja aí o verso 4: conceda-te o Senhor, né, segundo o seu coração, realize os seus desígnios, né? Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória. Veja, quando o salmista e a Bíblia fala sobre, no Salmo 34, de Deus conceder, né, os desejos do coração do homem, e aqui eles oram e pedem ao Senhor que faça com que isso aconteça, que os desígnios do coração do rei, né, se realizem. Entretanto, há de se entender uma questão teológica muito importante. Tem gente que pega e ora ao Senhor, e muitas vezes com sinceridade, mas sem a verdadeira revelação do que o texto está dizendo. Não é que Deus é obrigado a realizar todos os teus desígnios, todos os teus sonhos, não. Mas Deus realizará todos os teus desígnios e todos os teus sonhos se estiverem de acordo, em sintonia, em harmonia com a sua vontade. E qual é a vontade de Deus, pastor? É a palavra. É aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra. Esta é a vontade de Deus, esses são os desígnios do Senhor. Por isso na oração eles clamam e diz: conceda-te segundo o teu coração, realize todos os teus desígnios. E qual era, no contexto aqui, qual era o desejo do coração de Davi e dos reis que eram generais e estavam batalhando? Vencerem e trazerem paz sobre Israel. Qual era a intenção de Davi quando foi batalhar contra os filisteus? A intenção de Davi, o propósito de Davi era claro e objetivo, era trazer a arca da aliança. Isso está dentro do contexto desse salmo. Era trazer a presença de Deus, o símbolo maior da presença de Deus para o povo de Israel, que era a arca da aliança, para voltar a Israel, porque eles haviam roubado. Veja, então quando ele diz: conceda-te o Senhor os desígnios do teu coração, realize, não é que Deus vai realizar qualquer sonho através de uma oração, e Tiago fala sobre isso. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Não é uma oração e um pedido segundo a carnalidade e a fraqueza e os desejos da carne, mas os desejos que estão em consoantes, em acordo com o propósito divino, pois Deus faz as coisas para glorificar o seu nome, e tudo deve ser para glorificar o nome do Senhor. Por isso, queridos, nós
precisamos sondar os nossos corações. E ainda em batalhas, é vingança? Por que eu quero prevalecer sobre esta ou aquela situação? O que se passa no meu coração? É preciso ter um objetivo de glorificar a Deus, é preciso ter um objetivo de engrandecer o nome do Senhor, é preciso ter um objetivo correto e sadio dentro do coração do ser humano e do crente, porque eles estão intercedendo para que Deus realize, mas o coração desse rei queria trazer a paz e a presença de Deus, para que todo Israel o cultuasse, o adorasse diante da Arca da Aliança. Este era um nobre objetivo: centralização na pessoa de Deus, centralização na pessoa de Jesus. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Então a nossa intercessão precisa passar por uma sondagem no nosso coração. E aqui eu me lembro daquele texto famoso ali no mar da Galileia, quando daquela tempestade, todos eles achando que iam perecer, em uma batalha, né, pela vida ali, Jesus vem andando sobre o mar, e eles achando que era um fantasma, mas Pedro diz: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até ti. E Pedro anda. Só 2 pessoas andaram sobre as águas, pelo menos que eu saiba, Jesus e o seu discípulo, o apóstolo Pedro. Mas por que Pedro andou sobre as águas? Porque o objetivo do coração de Pedro, na sua pergunta ao Senhor, na sua indagação, está claro o objetivo: se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá a ti. Para onde ele queria ir? Ele queria ir para perto de Deus. O alvo dele era estar com Jesus. Ali se revela, e podemos dizer que se revela um propósito do coração do homem. Não era se exibir simplesmente por andar, ou por fazer que os seus amigos, discípulos ali, companheiros vissem. Não, ele queria estar perto de Jesus, porque seu coração estava com medo, porque sua vida estava prestes de perecer, porque havia dúvida. Então ele fala: se é o Senhor mesmo, e Deus permite. E a Bíblia, o texto nos narra que Pedro realmente andou sobre as águas, mas também mostra que quando ele tirou os olhos do Senhor, ele afundou. Perceba que o objetivo do coração determina a vitória. A intercessão é importante, mas muitas vezes nós precisamos sondar, e por tantas vezes Deus não responde, ou não permite aquela situação que você clamou tanto e mobilizou tantas pessoas, mas qual era de fato o interesse mais profundo do seu coração? E nós aprendemos aqui nesse verso, né? Então, que precisamos ter os nossos pedidos em harmonia com a vontade, para a glória do nome do Senhor. A quarta coisa que podemos ver aqui, na parte B do verso 5 e no verso 6, a convicção da fé sobre a vitória. Veja aí, parte B: celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do Senhor hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor o desejo dos teus votos, né? O Senhor todos os teus votos. Verso 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá dos seus santos céus. Perceba aqui a convicção. A fé é algo importantíssimo. Há muitos textos bíblicos, e eu queria lembrar um daqueles leprosos que encontraram Jesus, os 10, e que pediram misericórdia, e o Senhor disse: vai, vocês estão curados, mostram-se ao sumo sacerdote. E eles foram, era uma praxe para a purificação e o retorno à comunidade de Israel, que assim fosse feito na questão cerimonial daquele povo. E indo foram curados. Veja, e indo foram curados. O oficial também, a filha do oficial, o filho do oficial, quando ele vai ao Senhor e Deus, o Senhor se dispõe, Deus não precisa, basta uma palavra sua. Ele diz: vai, a tua fé salvou, curou a sua filha, o seu filho. E ele saiu, e quando ele ia, naquele mesmo instante, o texto sagrado diz que a coisa aconteceu conforme a palavra de Deus. O que é isto? A fé. Ele diz aqui sobre esta convicção no verso 5: celebremos com júbilo a tua vitória, não é? A convicção de que eu estou plenamente de acordo, estou com a vontade de Deus, com os planos do projeto de Deus, meu coração está realmente voltado para a palavra, eu estou aqui cumprindo o meu papel de intercessor, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Por isso eu tenho, pela fé, convicção de que Deus, conforme o seu poder e sua vontade, agirá. Há muitas pessoas que esquecem que a fé é a forma que temos para viver,
não fosse assim, no Velho Testamento e também no Novo Testamento, em duas situações, em Romanos, o apóstolo Paulo diz: o meu justo viverá pela fé. Como viver a vida cristã se não for pela fé? Falar com Deus é um ato de fé, já orar é um ato de fé, ver pelos olhos da fé, os olhos da fé, não é? Porque conhece a Deus, porque sabe do poder, da graça, da bondade e dos desígnios do Senhor. Você sabe que Deus dará a vitória, não porque você mereça, não porque você seja bom, não porque há na sua oração mais poder do que o outro, não, porque Deus fez esse caminho e designou que esse seja o caminho, a oração, a intercessão a Ele, para que Ele possa cumprir os seus propósitos. Assim Ele fez. E não me pergunte por que tem que ser assim, porque Deus simplesmente quis assim, seria a minha resposta. Mas a fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que nem se viu, mas que se espera, diz o livro de Hebreus, capítulo 11. Como está a sua fé? Muitas vezes nós falamos, mas no fundo do coração nós não cremos. Você precisa interceder, estar diante de Deus, não é? Sondar o seu coração, saber que existem batalhas, mas você precisa celebrar, ainda que os seus olhos naturais ainda não tenham visto. Se você colocou diante de Deus, haverá paz e você vai celebrar, porque no fundo você sabe que de toda forma Deus cumprirá os seus propósitos. Amém? Isso é tremendo, e nós podemos aprender aqui com esse salmo de intercessão pelo rei general, pelas guerras que Davi travava, que aquele povo intercedia e aquele povo celebrava em fé o firme fundamento que Deus faria e daria a vitória ao seu rei, ao seu general. Isso é maravilhoso. Não deixe que a fé fuja, mas que haja convicção no seu coração. Também aprendemos aqui, eu estou caminhando para o fim, que é fundamental, e talvez aqui o ponto principal deste salmo está no verso 7, leia comigo, diz assim: uns confiam em carro, outros em cavalos, nós porém nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Aonde está? Qual é a sua fonte de fé, a sua fonte de convicção? Aonde está postos os seus olhos? Qual é o ponto de fundamento da sua vida? Em que você confia? Em quem você confia? Essa é uma pergunta boa a se fazer. Maravilhosa pergunta. Em quem você confia? Em que você confia? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Este povo estava dizendo: não são os cavalos de Israel, não são os armamentos de Israel, não são os carros de Israel que o rei vai usar na batalha, mas ele diz: nós confiamos, porque muitas vezes os exércitos tinham muito mais estrutura, muito mais animais, muito mais estruturas do que o próprio Israel, mas ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos em nosso Deus. E não vale uma reflexão aqui: em quem nós confiamos? Em quem você confia? Em Deus? Na sua presença, na sua graça, no seu poder? Precisamos ir ao coração. Eu confio na conta bancária, eu confio que alguém vai me ajudar, o amigo, eu confio no irmão, eu confio, sim, no sentido de pessoas que vão estar conosco no momento difícil, tudo bem, mas é nisso que o seu coração está posto? Esse é o teu tesouro? É aí que está a tua confiança? É porque eu tenho isso que nada me virá? Não diga isso, não pense assim. É porque eu tenho conhecimento, é porque eu tenho... Não pense dessa forma, meu irmão. Nas coisas deste mundo não está a segurança do homem, senão em Deus, no Senhor. O salmista diz aqui. Aquele povo sabia que a vitória do seu general, do seu rei, não estava no fato de quantos estavam com eles. Lembre-se da história de Gideão. Não está no fato, Deus pelo contrário muitas vezes tira tudo aquilo que temos para que o seu nome seja glorificado e homem nenhum diga: foi o meu braço que me deu a vitória. Não é, nunca será. O povo de Deus tem convicção e sabe que a vitória vem do Senhor. E nós aprendemos aqui: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos em nosso Deus. Em quem você confia? Numa batalha, você precisa sondar e perceber aonde está a sua fonte de confiança, aonde os teus olhos estão expostos.
estão postos, né? E nesse salmo nós aprendemos que o povo de Israel, que aquele rei tinha convicção de que não era a estrutura que os odiava, senão o poder e a presença do Senhor. E caminhando para o fim, o sexto ponto, eles tinham uma certeza, verso 7, verso 8 e verso 9, né? É Deus quem dá a vitória e Deus é quem ouve o seu povo. Leia comigo o verso 8. Eles se curvam e caem, os inimigos, não é? Olha que convicção. Mas nós nos manteremos de pé. Verso 9. Ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Esta é a certeza que temos, que Deus, apesar de tudo, nos manterá de pé, e que Ele escuta o clamor, a intercessão do seu povo. Então eu queria finalizar aqui trazendo algumas rápidas lições. A primeira é: Deus escuta a sua oração e Deus deseja que você seja alguém que fale com Ele, interceda e o busque em comunhão, e através dessa comunhão seja um campeão em oração. Receba de Deus a vitória, porque a comunhão com Ele, o coração correto e a intercessão por você, pela igreja, pelo povo, te levará a ter vitória. Amém? Essa é a primeira coisa que aprendemos nesse texto. A segunda coisa que aprendemos aqui é que não são armas humanas. Muitas vezes na batalha, os homens e a igreja querem usar do poder humano, da influência humana. Meu querido, veja que quando muitas vezes somos abordados numa blitz ou numa situação parecida com essa, a primeira coisa que as pessoas falam é um instinto humano. Eu sou conhecido, aí para o policial federal: você conhece fulano de tal, eu sou amigo de... É como se aquela pessoa fosse o ponto de segurança. Se você confia em Deus, se tudo está correndo bem, se você tem certeza de que está andando bem, ou mesmo que haja algum problema ou encontre alguma dificuldade ali que fugiu ao seu controle, você vai se recorrer. Em primeiro lugar, tem que recorrer a Deus. Em primeiro lugar, fale com o Senhor. Em primeiro lugar, saiba que Deus é com você. Não confie em carros e em cavalos nesse sentido, confie em Deus. E eu aprendo aqui que sempre os olhos têm que estar postos em Deus. E por último, eu aprendo aqui que Deus sempre ouvirá a oração do seu povo, do povo que clama pelo seu nome, mesmo que seja para fazer diferente daquilo que você pediu, mas Ele sempre te ouvirá e falará de alguma forma no seu coração. Amém? Que Deus aplique essa palavra em seu coração, que Deus te abençoe. Deus, põe a tua mão sobre o teu povo, ensina o teu povo que as vitórias nas batalhas vêm de buscarmos ao Senhor, da necessidade da igreja orar, da necessidade do céu se mover, porque essa batalha está nas regiões celestes, e da convicção de sondarmos os nossos corações para os propósitos corretos, de descansarmos sabendo que o Senhor é bom, de sabermos que o Senhor nos ouve e que os nossos olhos estão postos em Ti. Ajuda o Teu povo, olha os pedidos de oração que foram colocados, também olha os agradecimentos. Pai, oramos pelos enlutados ainda nessa pandemia e pedimos a Tua mão consoladora sobre essas famílias, sobre aqueles também que lutam pela vida. Oramos pelo nosso país, oramos pelo nosso estado e cidade. Tenha misericórdia, Filho de Davi, e dai-nos a Tua direção. Perdoa os nossos pecados e obrigado por tanta dádiva a homens pecadores, pessoas pecadoras. Perdoa-nos e muito obrigado, no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você que está aqui assistindo o culto da Betel. Venha nos fazer uma visita domingo às 18 horas, 18h30, o nosso culto. Você será bem-vindo. Você que ainda não tem um compromisso, não tem uma igreja, Deus quer falar e continuar falando ao seu coração. Estaremos aqui. Também os jovens no sábado, o nosso EBD domingo de manhã. E fique atento às nossas redes, procure se informar. Deus está agindo, Deus é pelo seu povo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ouvir uma canção e logo após nós estaremos encerrados. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, Deus abençoe a todos.